Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de estudos realizado pela ACBEM. Meu nome é Sidney e, mais uma vez, tendo uma alegria muito grande de atender o convite dos queridos amigos da ACBEM para mais um momento de estudos, de reflexões sobre esses ensinamentos do Mestre Jesus, dos espíritos superiores que tanto nos orientam e nos ajudam, de Allan Kardec, que codificou essa doutrina maravilhosa que nos dedicamos a estudar, e, sobretudo, de Deus nosso Pai. Então, alegre e muito feliz com mais este convite, com mais esta oportunidade de poder reencontrar virtualmente tantos amigos e amigas queridos, tantos familiares, né? Porque a ACBEM é uma casa de muitos familiares queridos, que nós aguardamos ansiosamente pela oportunidade de podermos voltar a nos abraçar, mas que em breve teremos essa oportunidade, se Deus assim nos permitir. Mas hoje, então, recebemos com esse convite a missão, né, de conversar sobre reencarnação e justiça divina. E faremos isso, então, pelos próximos minutos. Mas antes, para iniciar o nosso estudo, nós faremos a leitura de uma página para ambientação, né, para nos ambientarmos, para irmos nos tranquilizando, para podermos acompanhar da melhor maneira possível o nosso estudo que virá a seguir. E, para tanto, nós escolhemos hoje o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, leremos o ponto intitulado Levantemo-nos, que diz assim: Levantai-vos, vamo-nos daqui, Jesus. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João: Levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta, sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa da melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as atmosferas de luxo do menor esforço. Então, feita a leitura da página, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para uma oração, de início do nosso estudo, dizendo: Senhor Jesus, Mestre, amigo de infinito amor e bondade, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, que possamos ter a tranquilidade e o coração aberto para as reflexões que serão feitas a seguir, de forma, Senhor, que elas possam ser absorvidas em nosso íntimo da melhor maneira, representando assim oportunidades valiosas e impulsos de melhoria íntima na nossa conduta, buscando sermos cada dia pessoas melhores. Agradecemos pela luz que o Senhor derrama sobre nossos caminhos a todo momento. Pedimos perdão por nossas faltas e que possamos, Senhor,
continuar buscando na tua misericórdia infinita as oportunidades para nos melhorarmos. Muito obrigado, então, Senhor. Dê-nos licença para iniciar o nosso encontro de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos amigos e amigas, uma boa noite novamente, né, aos que entraram depois da nossa saudação inicial. E nós vamos, então, como dito no início, conversar hoje sobre reencarnação e justiça divina. Um tema dos mais interessantes e importantes, estando na base da doutrina espírita. E para tal, nós vamos citar e recorrer lá no Livro dos Espíritos, na questão 222. A questão 222, ela trata das considerações sobre a pluralidade das existências. Ela vem logo depois do capítulo intitulado Pluralidade das Existências e que reúne diversas perguntas que Kardec aborda junto aos espíritos o tema reencarnação. E a questão 222, na verdade, ela não é uma questão em si, ela é uma dissertação de Kardec com considerações sobre a pluralidade das existências. Então, nós vamos buscar nessa questão e também em outras referências entender esse conceito. Qual é a relação entre reencarnação e justiça divina? Por que elas estão interligadas, né? Por que somente com a reencarnação nós conseguimos entender a justiça divina como tal e que sem ela, ela não se faria presente. Para nós que buscamos o estudo do Espiritismo, parece que entender reencarnação e justiça divina podem ser coisas fáceis e simples, mas devemos nos lembrar que é necessário o estudo contínuo para todos nós, né? Kardec e tantos espíritos sempre nos fazem essa recomendação. Nunca nenhum conceito será óbvio ao ponto de nos julgarmos doutores ou sabedores plenos de determinado assunto relacionado à doutrina espírita. Então, nós temos que sempre buscar o estudo e o aprendizado. E desta forma não é diferente, sendo a reencarnação e a justiça divina temas dos mais relevantes. Então, nós começamos traçando alguns questionamentos, né? Que nós fazemos relacionado à nossa vida comum, a vida encarnada, não é isso? E se nós pudermos fazer alguns questionamentos, nós poderemos, por exemplo, perguntar por que a alma, né? Por que as pessoas mostram aptidões tão diversas e muitas vezes tão independentes e diferentes das ideias que a educação que recebemos na vida deveria ter nos feito adquirir. E isso é algo que acontece, né? Aquelas pessoas, nós mesmos, muitas vezes educados num determinado aspecto, mas acaba se manifestando aptidões completamente diferentes. De onde vem, né, a aptidão completamente fora do que seria considerado normal, que muitas crianças às vezes revelam para uma determinada arte, né, a facilidade de aprender instrumentos musicais, ou de pintar, ou de falar sobre questões científicas num tom que seria anormal para aquela talvez fase da infância, enquanto outras crianças se conservam digamos, no fluxo normal da infância, ou até com um desenvolvimento mais atrasado do que é o considerado normal. Por que essas diferenças acontecem, né? Porque de onde viriam em algumas pessoas aquelas ideias inatas, aquelas ideias intuitivas, né, que em outras pessoas acabam não existindo? De onde, por exemplo, em certas crianças, e nós vemos muito isso acontecendo, que revelam, que se mostram às vezes desde pequena, tanto voltadas para um extremo quanto para outro,
muitas crianças mostrando desde pequenas serem muito virtuosas no trato com o semelhante, né? Dignas, leves no trato com o semelhante perante a vida, já demonstrando isso desde muito pequena e fazendo um contraponto, muitas crianças que às vezes demonstram desde pequena instintos já viciosos, não é isso? Demonstrando já ali naquele ser, ainda no início da vida, traços de uma personalidade forte, com alguns aspectos negativos. Por que isso? Por que essas coisas acontecem, né? Por que às vezes, até se abstraindo da questão da educação, algumas pessoas são mais adiantadas do que outra em vários aspectos, não é isso? Por que existem selvagens e pessoas civilizadas? Por quê? Né? Se nós pegarmos um selvagem, por exemplo, desde pequeno e educarmos ele nas melhores escolas, nós provavelmente não conseguiríamos fazer dele um gênio, como foi, por exemplo, Isaac Newton, como Kardec cita no Livro dos Espíritos. Mas por quê? Por que essas diferenças acontecem? E esses questionamentos, que Kardec levanta, nós podemos complementar com inúmeros outros questionamentos, não é? Até de natureza mais básica, digamos assim, mas igualmente muito importante. Por que umas pessoas nascem com muitas posses, alguns nascem ricos e outros nascem pobres? Por que alguns nascem doentes e outros nascem com saúde? Uns com inteligência e outros não, às vezes com retardamentos, com debilidades seríssimas. Por que algumas pessoas nascem em lares estruturados, em ambientes sociais estruturados, e outros não? Nascem em lares completamente desequilibrados ou em locais onde se manifesta a violência, né? Por que pessoas nascem em ambientes tão diversos? E por que algumas pessoas morrem cedo, às vezes ainda bebês, e outros vêm a desencarnar com uma idade muito, muito, muito avançada? Esse tipo de questão que nós fazemos, se nós formos ficar pensando nisso, essas questões se estenderiam ao infinito, né? Porque nós podemos pensar inúmeras e inúmeras situações relacionadas às diferenças entre as pessoas desde o seu nascimento até o fim de sua vida. E essas diferenças, muitas vezes, são difíceis de nós encontrarmos explicações, né? Até dentro de um raciocínio lógico fica difícil. Se nós pensarmos, nós citamos o exemplo de um selvagem, né? Ou até daquelas civilizações mais atrasadas ainda, daqueles canibais, que futuro estaria reservado a um espírito desse tipo quando vem a desencarnar, quando termina aquela sua existência naquela condição ainda de muito primitivismo, digamos assim, né? Se ele vai para o céu, não é? O que ele vai fazer ali? Pensando na analogia de céu e inferno, como ela é entendida por muitos, né? Por muitos espiritualistas, ou seja, sendo o céu e o inferno locais pré-determinados, delimitados no espaço-tempo, onde aquelas pessoas que se portaram bem perante a vida vão para o céu para viver uma eternidade feliz, contemplativa, e outros vão para o inferno para sofrer também pela eternidade. Se aquele selvagem ou aquele canibal vai para o céu, o que ele vai fazer lá? Né? Que merecimento ele teve naquela vida de tanto primitivismo para merecer estar lá? E se ele for condenado ao inferno, igualmente se questiona por que aplicar uma pena tão dura a um ser tão primitivo e tão ignorante. Né? A lógica nos leva a raciocinar em cima disso. E se nós pensarmos nos bebês, por exemplo, que vêm a morrer, né? E é algo que acontece muitas vezes. Aqueles bebês que morrem, o que acontece com eles? Para onde eles vão?
né? Eles vão crescer em um novo local, eles vão aprender a ler, vão progredir, ou vão ficar estacionados para sempre na condição de bebês. E aí se pergunta que ciência, que filosofia, que religião, que doutrina é capaz de apresentar algum tipo de solução para esses problemas, uma resposta clara para esses problemas, não é? E aí não se faz demérito a nenhum tipo de religião, porque acima das religiões está a nossa transformação moral, a nossa capacidade de sermos espíritos e pessoas melhores a cada momento, né? Mas nós precisamos buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, o nosso aprimoramento intelectual, faz parte da vida, é necessário. Nós somos seres que precisamos nos desenvolver pelo lado moral e pelo lado intelectual. Então, é fora de dúvida, né? Sem dúvida, que as almas são iguais ou desiguais, né? Ou diferentes ao nascerem. Então, isso é um fato. Ou elas são iguais ou elas são desiguais. Se elas são iguais, vamos começar a levar a nossa conversa agora para um lado de raciocínio lógico, né? De pensamento e de entendimento. Porque a fé é importante, mas a fé precisa ser raciocinada. Então, se as almas são iguais, por que entre elas existe tão grande diversidade como essas que nós relacionamos nas inúmeras perguntas que nós fizemos até agora, partindo das aptidões das pessoas, que são completamente diferentes, até essas perguntas que nos direcionaram a características completamente diferentes ao nascer, no decorrer da vida e até o final da vida, né? Muitos dizem que isso depende do organismo, ou seja, atribuem completamente as questões da genética ou da hereditariedade às eventuais diferenças que podem existir entre as pessoas. Ou seja, classifica-se que são iguais, né? Que todos são iguais, mas que as diferenças provêm dessas diferenças físicas, não é? Da genética, da hereditariedade. Mas se é isso, se essa seria a única razão, a gente estaria então de frente para uma doutrina, uma forma de pensar que nós podemos classificar até como assim, monstruosa, utilizando uma palavra muito difícil e imoral talvez, né? Porque nós estaríamos classificando o ser humano, né, como uma máquina, que é puramente uma manipulação da matéria. E aí, como o homem seria uma manipulação, um resultado dos efeitos físicos da matéria, ele acabaria deixando de ter responsabilidade pelos seus atos, porque tudo o que ele faz, ou o que ele é, ou o que ele vai ser, ele poderá atribuir às suas imperfeições e diversidades físicas. E isso daí, o nosso raciocínio acaba nos levando a questionar como viável ou inviável. Agora, se as almas são desiguais, se elas são diferentes, é porque Deus as teria criado dessa forma, não é? E aí, nesse caso, por que, de novo, tanta diferença entre as almas, né? Por que tantos nascem numa condição, digamos, de superioridade com relação a outros? E aí, superioridade, nós poderíamos, fazendo, né, a analogia com relação à palavra, porque superioridade nesse caso, não estamos nos referindo à superioridade espiritual. Estamos usando essa palavra para classificar aqueles que nascem, digamos, em condições de ter uma vida plena, que nascem com saúde, num local propenso a um bom desenvolvimento, num lar estruturado, às vezes com aptidões que os levam a um destaque perante ao restante. Então, por que Deus concede essa superioridade a alguns e uma inferioridade a outros, né? Vão nascer sem saúde, lares desestruturados, ambientes sociais
completamente desfavoráveis, condições, às vezes, de educação, de desenvolvimento completamente desfavoráveis. Então, se as almas são desiguais e teriam sido criadas assim por Deus, se nós não pensarmos nessa criação numa visão de longo prazo, porque essa parcialidade na visão de justiça de Deus e do amor que ele teria igualmente entre todas as criaturas, né? E aí, a gente, nesse raciocínio, cita um exemplo que aí, de novo, Kardec, retornando às considerações sobre a pluralidade das existências, ele cita esse exemplo, né? Dois industriais, dois donos de indústria contrataram cada um operário. Dois operários, no caso, né? Um de cada. E cada um desses operários, se trabalhando bem, poderia aspirar crescer na carreira dentro daquelas respectivas indústrias. Aconteceu que, num determinado momento, esses operários, cada um nos seus trabalhos, fizeram algo errado, né? Empregaram mal o seu tempo e fizeram por merecer ser despedidos. E aí um dos industriais, deixando de lado as súplicas, né, os pedidos daquele operário, mandou ele embora, e aquele pobre operário, não tendo achado mais nenhum trabalho, acabou por morrer na miséria. Já o outro industrial disse para aquele operário que se comportou mal no trabalho, dessa forma: perdeste um dia, deves-me por isto uma compensação. Executaste mal o seu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que recomeces, trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. E aí Kardec pergunta assim: será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é clemência mesma, seja mais inexorável, ou seja, mais implacável do que um homem, do que um ser humano, né? E aí Kardec nos leva a essa reflexão de que, nessa análise desse exemplo, se nós conseguimos reconhecer claramente que o segundo industrial teve um comportamento muito mais humano de dar uma segunda chance para aquele homem, como que nós poderíamos conceber que Deus faria de forma diferente conosco, né? Justo Deus, que se nós formos pensar nos atributos da divindade, nós temos amor, Deus sendo todo amor, bondade, justiça, perfeição, sendo Ele o Criador e o sabedor de tudo e de todos que existe. Então, se nós pensarmos Deus dessa forma, como imaginar, então, tamanha injustiça ao não concebermos a reencarnação, a pluralidade das existências, como a única saída possível para uma resposta plausível e coerente para aqueles questionamentos que nós fizemos e viemos fazendo no início do nosso estudo, não é? Porque vejam, se nós aqui encarnados, com os nossos filhos, por exemplo, se nós, quando um filho nosso erra, nós não o condenamos, nós estamos sempre abertos a dar novas chances, a dar novas oportunidades para nossos filhos, mesmo nós sendo pessoas ainda, espíritos ainda muito imperfeitos. Como imaginar diferente de Deus? Como imaginar que Deus faria com que dois filhos encarnem para uma nova jornada em condições completamente diferentes, um em condições muito favoráveis e outro completamente desfavoráveis, sendo Deus todo amor, bondade, justiça, perfeição? Como conceber que Deus faria isso sem uma explicação baseada na pluralidade das existências? Então, a pluralidade das existências, ela está completa e totalmente relacionada à justiça divina, não é? E aí nós vemos que a unicidade, que o pensamento
de que a existência é única, ele é injusto e ilógico ao mesmo tempo, porque ele não atende às leis de progressão espiritual, não é? Então, repetindo, a unicidade, o pensamento da existência única, ele é ao mesmo tempo injusto e ilógico. Ele é injusto porque uma grande parte, talvez a maior parte dos erros que nós cometemos na vida é resultado da nossa ignorância, né? Fruto da imperfeição do espírito. E numa única existência, não é possível que a gente consiga reparar todos os nossos erros, principalmente quando o arrependimento e a conscientização pelos erros cometidos muitas vezes vem só lá no fim da existência. Então, o pensamento da existência única seria injusto por isso. É preciso dar oportunidades àquele que se arrependeu para que ele comprove e demonstre a sua sinceridade de propósitos e faça as reparações necessárias. E ao mesmo tempo que é injusto, também é ilógico, não é? O pensamento da existência única, porque como estávamos falando, esse pensamento da existência única não explica de forma lógica as diferenças gritantes de aptidões e características entre as criaturas desde a infância, não é? As ideias que se manifestam, os instintos que vêm desde a infância, bons ou maus, e se manifestam ao longo da vida, independente muitas vezes do meio que a pessoa tenha nascido, né? É importante notar isso, que muitas vezes um espírito, como nós demos exemplo, nasce numa condição de vida completamente favorável e acaba se mostrando uma pessoa com um caráter completamente duvidoso, caindo para o lado da maldade, ao passo que existem aqueles espíritos que reencarnam em condições completamente adversas, às vezes em meio à pobreza extrema, muita miséria, ambiente de muita violência, família desestruturada, e aquele espírito acaba se demonstrando um espírito muito digno e com uma bondade e com muitos valores já trazidos. Então, a questão do pensamento, da unicidade da existência, ele é ilógico também por isso, porque não fornece explicações nesse sentido, que justifiquem essas diferenças. E aí, do contrário, a reencarnação, a pluralidade das existências se baseia totalmente nos princípios de misericórdia e justiça de Deus, né? Da misericórdia divina e da justiça divina. Primeiro, na misericórdia, porque, como nós dissemos, assim como bons pais sempre deixam uma porta aberta para os filhos que erram, né? Permitindo que eles busquem uma reparação dos erros cometidos, também Deus, nosso Pai, por meio das reencarnações, nos dá oportunidade de nos corrigirmos, evoluirmos e fazermos por merecer a felicidade que conseguiremos a partir dessa depuração e dessa evolução. Então é nisso que se consiste a misericórdia divina e também na justiça divina, né? Na misericórdia e na justiça. Porque os erros que nós cometemos para com o próximo e para conosco mesmo precisam ser reparados, não é? Porque senão a justiça não existe. E aí nós não falamos numa comparação com a justiça dos seres humanos, né? Com a justiça humana, que muitas vezes é falha nos seus julgamentos, mas a justiça de Deus, ela não possui equívocos, porque a justiça de Deus trabalha em cima do nosso livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Então, tudo o que nós fazemos vai dar causa a uma consequência relacionada na medida e na proporção àquilo que nós executamos. Então, é nisso que consiste a justiça divina, porque nós precisamos reparar as nossas faltas, essa reparação se dará em novas existências quando não for possível que aconteça na mesma existência, e assim, dessa forma,
com essas novas oportunidades, reparamos as nossas faltas e aí seguimos à frente, conquistando o direito à felicidade, não é? E aí, com esse pensamento da misericórdia e da justiça divina, nós encontramos, né, a misericórdia e a justiça divina através da reencarnação e da pluralidade das existências. Aí sim nós encontramos a resposta para todos aqueles, para aqueles questionamentos que nós fizemos no início do nosso estudo e até agora. Porque através desse pensamento, nós entendemos que se uma pessoa passa por dificuldades, seja ela quais forem nessa vida, ou se duas pessoas apresentam características muito diversas umas das outras, ou qualquer uma das inúmeras situações que nós citamos, isso se deve à longa jornada que aquele espírito vem trilhando desde que foi criado por Deus. Não é isso? Porque o esquecimento, ele existe como mais um benefício que Deus nos concede para nos deixar livres para exercer o nosso livre-arbítrio e ter responsabilidade pelas nossas ações. Porque se a lei do esquecimento não existisse e nós encarnássemos com a plena lembrança de tudo relacionado ao nosso passado, muito provavelmente nós não conseguiríamos realizar a nossa vida, as provações pelas quais precisamos passar para a reparação devida, porque a lembrança nos faria criar impedimentos a essa execução, traria arrependimentos dolorosos, impediria o contato e a reparação entre os seres, muitas vezes, que se odiavam no passado e hoje estão numa mesma família buscando a reparação mútua. Então, a lei do esquecimento, ela existe como mais um dos benefícios da lei de Deus para nos possibilitar o trabalho para buscar os nossos méritos, não é isso? Através dos nossos próprios esforços. E a espiritualidade, ela está para nos ajudar sempre. Então, a reencarnação, as reencarnações representam para as criaturas oportunidades valiosíssimas de resgate e de progresso, não é? Sendo essa, então, a única forma de nós compreendermos as diferenças que existem entre as pessoas. Como nós dissemos, a influência do meio, as questões de hereditariedade, de genética, de diferenças de educação, nada disso vai explicar as nuances das diferenças que existem entre as pessoas. Porque é muito normal nós vermos, por exemplo, famílias onde os pais aplicam o mesmo padrão de educação para seus filhos e muitas vezes aqueles filhos optam por seguir caminhos completamente diferentes, não é? E isso nós vemos acontecendo o tempo todo. E apenas a compreensão da reencarnação, de que aqueles filhos possuem um passado de lutas, de jornadas e que estão ali para dar continuidade nessa jornada, é que nós conseguimos entender, não é isso? Então, como nós costumamos dizer, nós somos hoje o resultado das experiências que nós vivemos no passado, assim como nós seremos amanhã o resultado das nossas ações de hoje. Então, nós já estivemos como espíritos primitivos, aqueles selvagens que citamos, e hoje estamos na caminhada rumo à perfeição. Hoje somos melhores do que ontem, isso é fato. E amanhã certamente seremos melhores do que hoje, porque o espírito não retrograda. Podemos ficar estacionários, mas em algum momento nós vamos andar para frente. E isso é o que a perfeição da lei de Deus nos mostra através da misericórdia e da justiça do nosso Pai. Não é isso? Então, nós, por esses motivos, né, por essas razões, é que nós temos que encarnar nos mais diferentes meios, na riqueza, na pobreza, na beleza, na ausência da beleza, condições sociais diferentes, ambientes de trabalho diferentes, porque aí nós vamos nos sendo experimentados,
né? Vamos experienciando e vamos nos aperfeiçoando, não é isso? Então, se nós pensarmos com relação ao que nos espera no além-túmulo, né? No depois da morte, depois do desencarne, existem, no Evangelho, né, nos explica que existem 4 alternativas que se apresentam para o futuro após a nossa morte do corpo físico. O primeiro seria o nada, né, de acordo com o materialismo. O segundo seria a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta, né? que considera, que explica, a linha de pensamento que diz que nós somos uma parte de um todo e que após a nossa morte nós retornamos para esse todo. Então, a primeira alternativa seria o nada, né? De acordo com o materialismo, morreu, acabou. A segunda seria a reabsorção nesse todo universal. A terceira alternativa seria, sim, a individualidade, mas com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina de algumas igrejas. Ou seja, você vai para o céu ou para o inferno, conforme foi o seu comportamento perante aquela vida, e lá ficará por toda a eternidade. E a quarta alternativa é a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, nessas 4 alternativas que se apresentam para nós temos nas 2 primeiras nenhum tipo de visualização ou de esperança no futuro, porque a primeira é o nada, é o que pensa que quando acaba a matéria, acaba tudo. A segunda, em retornando a um todo universal, não existe o conceito de individualidade, não é? E nem de progressão. Na terceira, a individualidade sim, mas com a questão da progressão limitada a uma única existência. E aí, dependendo de como nós formos, ir para o céu ou para o inferno, para um estado de felicidade eterna, digamos assim, que na verdade para o espírito se caracterizaria como um suplício, passar a eternidade sem o trabalho, ou passar pelo sofrimento eterno sem possibilidade de reparação. E a quarta alternativa sendo a que se apresenta mais coerente com a misericórdia e com a justiça de Deus, que é a individualidade do ser com a progressão indefinida, porque essa progressão, as encarnações sucessivas é variável de acordo com cada um. Uma coisa é fato, todos chegaremos lá, e esse lá é quando chegaremos a ser espíritos puros, perfeitos, angelicais, felizes, não é? Sem mais nenhum tipo de necessidade de sofrimento, e passando sim a nos dedicar a ajudar aqueles que ainda não chegaram lá, como nós que estamos na caminhada e somos ajudados pelos espíritos superiores a lá chegarem onde eles estão. Mas isso é indefinido porque depende das escolhas e das ações de cada um. Então nós vamos chegar lá mais rápido ou mais devagar, conforme os nossos próprios esforços, conforme tudo o que a doutrina espírita nos explica, né? Então, meus irmãos, concluindo o nosso estudo, nós entendemos que a reencarnação é intrinsecamente ligada à justiça divina, que sem pensarmos na reencarnação, sem compreendermos a pluralidade das existências, não há como existir justiça divina. Essas duas coisas são intrinsecamente relacionadas. Não existe como entender Deus como um ser justo, amoroso, perfeito, bondoso para com os seus filhos, sem atrelar a isso a pluralidade das existências, ao entendimento da reencarnação. Então esse é o fechamento de lição que nós temos, e para concluir, nós vamos citar 3 frases de espíritos cuja referência é desnecessária pelo peso que possuem, mas
que vão amarrar esse nosso entendimento. O primeiro é uma frase de Leon Denis, que diz que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. A segunda, do próprio Allan Kardec, é uma frase que, inclusive, ela está na sua lápide, né? No seu túmulo, no cemitério onde está a sua lápide lá em Paris, onde ele diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. E por fim, uma frase de Jesus, que é quando ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo carinho com o nosso estudo de hoje. Espero ter atendido para todos os objetivos a que nos propusemos abordar aqui, né? E que essas reflexões possam ser para vocês tão úteis e importantes como foram e como são para mim na preparação do estudo que nós conduzimos hoje. Desejo que todos tenham uma ótima semana e que possamos, claro, seguir pensando em Deus e refletindo sobre as nossas ações e a nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez e convido a todos a realizarmos mais uma prece de agradecimento pelo estudo de hoje. Elevando então o pensamento a Deus, dizemos mais uma vez: Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de refletir sobre esses ensinamentos benditos e é que essas reflexões, Senhor, possam auxiliar ao nosso entendimento perante a vida, perante o que o Senhor espera de nós, Mestre, que é trabalharmos no nosso aperfeiçoamento, na nossa reforma íntima, para chegarmos cada vez mais perto de Ti, cada vez mais perto, Senhor, daquela máxima que nos ensinou de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então nós agradecemos mais uma vez pela luz que o Senhor derrama sobre nós. Pedimos, Senhor, o Teu amparo e o Teu auxílio, principalmente àqueles que se encontrem em situações de grandes sofrimentos, e que nós possamos, Mestre, a nosso tempo, estar atentos a todas e tantas oportunidades de praticar a caridade que se apresentam para nós, Senhor, a todo tempo. Mais uma vez, então, Mestre, muito obrigado pela oportunidade do estudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, então, a todos. Fiquemos em paz.